Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane Lutz, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Uninter, Polo de São Miguel do Oeste, inscrita no RU 2089503, e eu venho apresentar para vocês a minha proposta do plano de ação do estágio de extensão híbrido de diferentes contextos. Nesse estágio, eu tenho a proposta de um projeto sobre a oficina das emoções. Ele é um projeto para a gente trabalhar tanto com os alunos na parte da escola, como em instituições, em espaços não escolares, com crianças de abrigos, instituições, e também a possibilidade de eu trabalhar ele em lar de idosos, instituições de acolhimento, né? E até com adultos. Quando a gente fala em emoções, a gente vive numa sociedade que a gente aprende a segurar as emoções, né? E a gente foi ensinado também a reprimir as nossas emoções, às vezes até em favor do outro. E quando a gente aprende que essas emoções, elas acabam falando, mesmo que eu me cale, essas emoções se afloram, né? Com outras manifestações, e como é importante a gente olhar, ter esse olhar para essas emoções. E aí vem essa preocupação hoje com as crianças, enfim, com os adultos, de conhecer, as emoções e a gente saber o que fazer com ela, gerir essas emoções para que elas não fiquem crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e tomando espaço no nosso corpo, né? Quando a gente sabe a deixar fluir essas emoções, elas não adoecem a gente, por exemplo, né? Se é uma emoção ruim. Então, geralmente a gente tem um pouco mais de dificuldade com as emoções ruins, e é mais ou menos pensando nessa temática que eu tenho a proposta do plano de ação, então, das oficinas das emoções. É um assunto bem discutido e que tem sido levado, né, bastante em consideração dentro da escola. Inclusive, recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma atividade filantrópica em que a gente conversou com crianças e adolescentes, mais adolescentes, na verdade, de diferentes abrigos aqui da nossa região, e a necessidade que a gente percebe deles falarem sobre as emoções deles, como eles têm essa carência de falar sobre as emoções e que às vezes eles travam, não conseguem falar sobre as emoções e que eles acabam expressando em ações, né? E isso a gente tem visto muito, principalmente dentro das escolas, que é onde a gente observa mais, né? Que a gente tem um contato maior com as crianças. A gente percebe neles essa retração das emoções que acabam se manifestando em ações, né? Então, como a proposta, eu tenho como montar, eu trago as sugestões para montagem de uma oficina. Quando a gente fala em uma oficina das emoções, dentro da minha proposta, principalmente a pessoa que vai propor a oficina ou que vai trabalhar com os alunos, enfim, com o público-alvo, ela vai estar lá como ouvinte, principalmente como ouvinte, né? Eu vou coordenar as atividades, mas eu vou estar lá, o meu papel principal é de ouvinte, né? Sem julgar as emoções ou as falas, enfim, depoimentos que sejam ouvidos. A gente vai conduzir o trabalho, né? De maneira de saber gerir essas emoções e deixar elas fluir, mas no sentido da gente ouvir, né? Deixar, no caso aqui, as crianças contarem as suas emoções, como elas se sentem, quando elas conseguem identificar, como elas identificam essas emoções, né? E como a gente faz para que elas fluam, para que elas vão embora, ou para a gente controlar, né, essas emoções. Então, aqui no trabalho, a gente tem como montar para a gente definir
o que eu quero trabalhar. Se eu vou trabalhar todas as emoções juntas, as 5 principais, que é raiva, tristeza, nojo, medo, alegria. Se eu vou trabalhar através de atividades lúdicas, se eu vou usar brincadeira, jogos, dinâmica, pintura, escrita criativa, desenho, enfim. Primeiro ponto é como eu vou trabalhar. O que eu vou trabalhar? Se eu vou trabalhar as emoções primárias ou eu vou trabalhar, por exemplo, o medo. E aí, se eu vou trabalhar o medo, vou trabalhar com uma contação de história. Uma história, e a partir dessa história eu vou desenvolver. Então, definir qual o ponto, se eu vou trabalhar toda, se eu vou trabalhar uma só. A partir dessa definição, eu posso definir quem é meu público-alvo. Se eu vou trabalhar com crianças e adolescentes, se eu vou trabalhar com idosos, como eu dei a sugestão. E é importante a gente saber entender que, dependendo da faixa etária que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar com crianças, é interessante que eu trabalhe só com crianças na mesma faixa etária. Se eu vou trabalhar com adolescentes, é interessante que eu trabalhe com adolescentes, com todos os adolescentes na mesma faixa, né? Dos 13, dos 12 aos 15, né? Uma faixa que dá para trabalhar legal. Então dos 15 aos 18, né? Os maiores. Do adulto, né? Até os 50. A partir dos 50, eu vou trabalhar com outra faixa etária. Então, eu defini meu público-alvo para eu poder fazer o projeto certinho da maneira que eu quero trabalhar. Definir o tempo que eu quero para essa oficina. Essa oficina vai ter 3 encontros. Então, dentro desses 3 encontros, quais são os conteúdos que eu vou trabalhar, né? Esse dia eu vou trabalhar um conteúdo X, no outro dia eu vou trabalhar ludicidade, a partir das emoções que eles consigam identificar, e a partir disso a gente vai trabalhar estratégias para trabalhar com essas emoções que forem surgindo, né? Depois que eu tenho o meu público-alvo, eu sei como trabalhar, como conduzir. Aí eu vou ter escolha de material, né? Quais são os tipos de materiais? Inclusive, no relatório de evidências, vou colocar alguns materiais que eu tenho, justamente para trabalhar com isso, que seriam dar cores para as emoções, as plaquinhas com as cores das emoções. Digamos, por exemplo, numa roda de conversas, eu consigo conversar e eles me dizer, qual é a cor que eu vejo quando eu identifico tal emoção, quando eu tô com raiva, ou a cor que eu acho que tenha alegria. Enfim, para eles ir identificando e dando rosto para essas emoções. A escolha das atividades que a gente vai usar, jogos, né? A caixa do medo, por exemplo. Eu tenho medo de tal coisa e eu vou colocar nessa caixinha. Ou então eu tiro alguma determinada situação e eu identifico se eu tenho medo ou não, o que eu faço a partir disso, como eu reajo a partir disso. Então, todas as atividades que tenham essa reflexão acerca dessas emoções. Como eu reajo, né? Como eu me sinto e como eu reajo diante dessa emoção, né? Como ela é vista pelos outros e como eu me sinto quando eu tenho, durante e depois, né? Então, o principal objetivo é que eles expressem as emoções, como eles se sentem e que sejam levados a pensar como reagir diante dessas emoções. Então, depois disso, depois que a gente escolhe as atividades, escolher a dinâmica, né? Se eu vou usar essas dinâmicas em grupo, individual, se eu vou usar que tipo de recurso, né? Que geralmente tem muito material para se trabalhar com as emoções. Um exemplo é o semáforo das emoções, que é eu sinto a emoção, eu paro no vermelho. Eu presto atenção nessa emoção, no amarelo,
eu entendo essa emoção. E no verde eu sigo, eu deixo ela fluir. Ela saiu, tá tudo bem, eu sigo. E também as sugestões, quando, né, na montagem do projeto, a sugestão, né, para se deixar para as crianças que participam, enfim, para os adultos, adolescentes que participem da oficina, que é a sugestão de um diário das emoções, que é eu identificar o sentimento, como eu me sinto durante aquela sensação, aquela tomada da emoção, né? Porque a gente às vezes é tomado pela emoção, como eu me sinto, o que eu faço para deixar ela fluir, como eu faço, quais as melhores maneiras de deixar ela fluir, que tipo de pensamento eu tenho durante essas emoções, né? O que eu sou levado a pensar durante essas emoções, e se eu sou assim normalmente, por que que eu sou assim? Por o que aconteceu para essa emoção vir à tona? Então, quando eu proponho como sugestão o diário das emoções, eu tô levando o, essas crianças, adolescentes, enfim, a pensar sobre essas emoções, para que a gente não seja influenciado por elas o tempo todo, né? Que a gente consiga ter controle e gestão sobre essas emoções. A princípio era isso, agradeço, até mais.